Esse projeto de lei é um projeto de autoria do senador Randolph. A proposição é composta de 2 dispositivos por meio do artigo 1º. Senhores senadores, há um orador na tribuna. Por meio do artigo 1º, insere-se um novo inciso no parágrafo 3º do artigo 198 do Código Tributário Nacional, norma que prevê hipótese não abrangida pela regra do sigilo fiscal. Estabelece o referido comando não ser vedada a divulgação de informações relativas às representações fiscais para fins penais, a inscrição na dívida ativa da Fazenda Pública e o parcelamento ou moratória. O novo inciso a ser inserido no PLS prevê que também não seja vedada a divulgação de informações relativas a beneficiários de renúncia da Receita. No artigo 2º do projeto, estabelece a cláusula de vigência ao dispor que a lei entrará em vigor na data de sua publicação. Na justificação, o autor da proposição sustenta que a sociedade deve ter acesso facilitado às atividades de governo relativas ao uso de verbas públicas, o que fundamentaria o objetivo do projeto, que é autorizar a Fazenda Pública a divulgar quem são os beneficiários da renúncia da Receita, sem que isso configure violação ao sigilo fiscal resguardado pelo caput do artigo 198 da CTN. Na visão do proponente, privar o cidadão brasileiro de ter acesso a informações dessa natureza cerceia a capacidade de fiscalizar o governo e de questionar eventuais benevolências indevidas concedidas a pessoas físicas e jurídicas. A matéria foi distribuída à Comissão de Assuntos Econômicos em 22 de maio de 2014. É de se registrar que não foram apresentadas emendas até o presente momento. Análise. De acordo com o inciso 4º do artigo 98 do Regimento Interno do Senado Federal, compete à CAI opinar sobre proposições pertinentes às normas gerais de direito tributário, matéria reservada à lei complementar, conforme estabelece o inciso 3º do artigo 146 da Constituição Federal. No tocante à constitucionalidade, inexistem vícios que maculem o projeto, pois a iniciativa não se insere entre aqueles privativas de outros poderes e a União tem competência para legislar sobre direito tributário nos termos do artigo 24, inciso 1º e 48, inciso 1º, ambos da Constituição Federal. Relativamente à técnica legislativa, foram atendidas as normas regimentais e as disposições de lei complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis. Entretanto, ao ser inserido o inciso 4º do parágrafo 3º do artigo 198 do CTN, não foi previsto sinal pontilhado que indicasse a manutenção dos demais incisos em vigor, o que foi ajustado na emenda que ora apresentamos. Quanto ao mérito, eu chamaria a atenção aqui do senador Hollenberg, do senador Lindenberg. Relativamente à técnica legislativa, foram atendidas as normas regimentais e as disposições na Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 98, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis. Entretanto, ao ser inserido o inciso 4º do parágrafo 3º do artigo 198 da CTN, não foi previsto sinal pontilhado que indicasse a manutenção dos demais incisos em vigor, o que foi ajustado na emenda que ora apresentamos. Quanto ao mérito, entendemos que o projeto merece aprovação nos termos do parágrafo 1º do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A expressão renúncia de receita compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondem ao tratamento diferenciado. Em outras palavras, são beneficiários de renúncia de receita aqueles contribuintes que usufruem de benefício ou incentivo tributário concedido pelo poder público.
Os benefícios ou incentivos de natureza tributária impactam, em regra, as contas públicas, pois acarretam redução de receitas arrecadadas pelo Estado. Podem ser concedidos, por exemplo, para fomentar o exercício de determinada atividade econômica ou possibilitar a instalação de empreendimento em determinada localidade. Por isso, são denominados de gastos tributários. A Constituição Federal exige certa transparência em relação aos gastos tributários, ao determinar, no parágrafo 6º do seu artigo 165, que o projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre receitas e despesas decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Com fundamento nesse dispositivo, a Secretaria da Receita Federal do Brasil elabora o documento intitulado Demonstrativo de Gastos Governamentais Indiretos de Natureza Tributária para acompanhar o projeto de Lei Orçamentária Anual PLOA. Para que se tenha ideia do volume de recursos envolvidos, segundo dados do DGT, PLOA de 2018, há mais de 283,4 bilhões de renúncia de receitas tributárias prevista para o ano de 2018, somente no âmbito federal. O montante, portanto, é elevadíssimo e sua alocação, ainda que indireta, deve ser fiscalizada pelos órgãos de controle e pela sociedade. A eficiência dessa fiscalização depende da divulgação não só dos montantes relativos à renúncia de receita, mas também a beneficiários dos incentivos fiscais. Por isso, ao prever a possibilidade de divulgação dos beneficiários da renúncia de receitas, o PLS número 188 de 2014, complementar, prestigia o princípio da publicidade que norteia a conduta da administração pública em conjunto com os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, conforme prevê o artigo 37 da Constituição Federal. Em razão da transparência em relação aos beneficiários, poderá a sociedade controlar de modo adequado a alocação indireta de recursos públicos. Os benefícios tributários poderão ser fiscalizados pela opinião pública, caso violem a isonomia ou sejam desprovidos de fundamento social ou econômico para sua concessão. Para que não haja violação indevida da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, parece importante alterar a redação do futuro dispositivo para que seja autorizada a divulgação de informação apenas de incentivos ou benefícios fiscais de natureza setorial, cujos beneficiários sejam pessoas jurídicas. Restringe-se com isso as informações que serão prestadas de maneira a prestigiar o conhecimento apenas daquilo que tem relevância para a sociedade, que são os incentivos de natureza setorial. De modo mais preciso, pode-se dizer que a divulgação relevante se refere aos benefícios destinados a determinados setores produtivos. São esses benefícios que podem, por diversos fatores, distorcer indevidamente o princípio da isonomia. Assim, a divulgação é importante para evitar que benefícios sejam mantidos sem resultados que deles se esperam. Parece não haver razão nessa linha para tornar pública informações de benefícios fiscais usufruídos por pessoas físicas, pela razão de não constituírem benefícios setoriais, como pela exposição indevida desses beneficiários. É o caso de pessoas com deficiência que usufruem, por exemplo, de isenção de imposto sobre produtos industrializados na aquisição de automóveis, nos termos da Lei 8.989, de 24 de fevereiro de 1995. Preserva-se, assim, o sigilo fiscal dos contribuintes, sem comprometer o objetivo da proposição. Ainda no campo do sigilo fiscal, cabe aproveitar a oportunidade para resolver a questão de relevante importância fiscalizatória. Trata-se da previsão de dispositivo que autorize os agentes do fisco a confirmarem, a pedido de autoridade administrativa, informação prestada por beneficiário, inclusive de pessoa relacionada de ação ou programa de governo que não acarrete despesa pública.
A previsão de norma dessa natureza pode evitar o recebimento de benefícios por quem não preenche os requisitos de renda, por exemplo, eventualmente exigido para normas que regulam determinados programas governamentais. A autoridade administrativa poderia, portanto, requerer confirmação à Secretaria da Receita Federal do Brasil de que aquela pessoa, ao menos de acordo com as informações fiscais disponíveis, cumpre pré-requisitos do programa. De acordo com a norma proposta, ficaria vedado encaminhamento de documento contendo informações sobre a situação econômica ou financeira do contribuinte. A informação a ser prestada pelo fisco seria restrita à confirmação de informação prestada pelo próprio beneficiário. É inequívoco o mérito dessa alteração legislativa, visto que apenas facilita o combate ao recebimento indevido de vantagem por quem não esteja abrangido por determinados programas de governo. Ante o exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei número 188 de 2014, complementar com a seguinte emenda. Emenda número 1 da CAI. Desse ao artigo 1º, projeto de lei do Senado 188 de 2014, complementar a seguinte relação. Inciso 3º, solicitação de autoridade administrativa ou de órgão público para confirmação de informação prestada por beneficiário, inclusive de pessoa relacionada de ação ou programa que acarreta despesa pública nos termos da lei. Incentivo ou benefício de natureza tributária, quando setorial, cujo beneficiário seja pessoa jurídica. Parágrafo 4º, fica vedado o encaminhamento do documento contendo informações sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo para confirmação de que trata o inciso 3º do parágrafo 1º deste artigo. Este é o relatório, senhor presidente. Muito obrigada.